Meditando o Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhe disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A paz esteja convosco. Hoje, Cristo ressuscitado saúda os discípulos novamente, com o desejo da paz. A paz esteja convosco. Lucas 24, 36. Assim afasta os temores e pressentimentos que os apóstolos acumularam durante os dias de paixão e de solidão. Ele não é um fantasma, é totalmente real, mas às vezes o medo da nossa vida vai tomando corpo como se fosse a única realidade. Em ocasiões, é a falta de fé e de vida interior o que vai mudando as coisas. O medo passa a ser a realidade e Cristo vai se desbotando da nossa vida. Por outro lado, a presença de Cristo na vida do cristão afasta as dúvidas, ilumina a nossa existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. São Gregório de Nazianzo exorta-nos: deveríamos envergonhar-nos ao prescindir da saudação da paz que o Senhor nos deixou quando ia sair do mundo. A paz é um nome e uma coisa saborosa que sabemos provém de Deus, segundo diz o apóstolo aos Filipenses. A paz de Deus, e que é de Deus, o mostra também quando diz aos Efésios: Ele é a nossa paz. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a todas as vicissitudes e sentimentos, o que nos ajuda a recuperar a calma e a serenarmos nas trevas da nossa vida. As outras pequenas luzes que encontramos na vida só têm sentido nesta luz. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lucas 24, 44 ao 45. Como já o havia feito com os discípulos de Emaús, também quer o Senhor abrir-nos a nós o sentido das Escrituras para a nossa vida. Deseja transformar o nosso pobre coração num coração que seja também ardente como o seu, com a explicação da Escritura e a fração do pão.
a Eucaristia. Por outras palavras, a tarefa do cristão é ir vendo como a sua história, ele a quer converter em história de salvação. Pensamentos para o Evangelho de hoje. O amor exuberante para os homens. Cristo foi quem recebeu os cravos nas suas mãos e pés imaculados, sofrendo grandes dores, e a mim, sem sentir nenhuma dor ou angústia, me foi dada a salvação pela comunhão com as suas dores. São Cirilo de Jerusalém. O conteúdo do testemunho cristão não é uma teoria, mas uma mensagem de salvação, um acontecimento concreto, aliás, uma pessoa. É o Cristo ressuscitado, vivo e único Salvador de todos, Francisco. A morte redentora de Jesus deu cumprimento, sobretudo, à profecia do servo sofredor. O próprio Jesus apresentou o sentido da sua vida e da sua morte, à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Catecismo da Igreja Católica, número 601. Oremos. Pai, em nome de Jesus, regenerados que fomos pelo sangue de Cristo, assumimos perante Ti o nosso batismo e suplicamos: envia, Senhor, Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos renascer pelo Espírito. Estamos com o coração aberto, fomos lavados no sangue de Jesus. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, faze com que nasçamos de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.